Dei o convite. Oi! E E aí, aí? Bárbara, tudo bem, minha amiga? Como é que tá? Ótimo, eu tô muito bem. Saudade. Legal. Desculpa o atraso aqui, é porque eu tava posicionando as coisas, rapaz. A gente vai regulando tudo aqui. Quando vê, já Então, passou 5 minutos. Rápido. já. Como eu tava falando, eu tenho a formação em coach e o Anderson, ele foi. Deixa eu ver se eu consigo dar uma pausinha aqui nos comentários, mas acho que eu não sei direito. Mas tá. O Anderson, ele fez a formação de coach comigo e ele exerce já desde fevereiro, né, Anderson? Desde depois da Isso. formação. E eu só fiz os meus atendimentos individuais, né? E agora tô botando para quebrar Aham. na área também, porque é muito fácil para mim, como eu estava contando, pelo fato de desde os 13 já ter sempre me desenvolvido do lado intelectual e psíquico, né? Agora eu te apresento um pouquinho pro pessoal e daí a gente já começa. Bom, Bárbara, primeiro eu quero te agradecer por essa live aqui maravilhosa, de poder bater um papo aí com os seus seguidores, com os meus também. Avisar pro meu pessoal que tá entrando aí, já seguem a Bárbara, tá? A Bárbara aqui de Balneário Camboriú. E pedir também para os seus seguidores também acompanhar nosso trabalho. Eu sou Anderson Acompanhe. Farias, sou jornalista, né? Eu acho que a Bárbara já falou que a gente se conectou lá no PSC, que foi o curso de coaching em fevereiro, que a gente começou a fazer em janeiro, fevereiro, ali, aqui em Balneário Camboriú. E eu sou comunicador, sou jornalista, com mais de 20 anos de experiência, já trabalhei em diversas emissoras de TV, na Globo, na Record. E hoje eu estou viajando o Brasil e dando palestras, treinamentos, ajudando as pessoas a se comunicarem melhor. Então, eu peguei, né, as ferramentas aí do coach, juntei a fome com a vontade de comer e estou ajudando as pessoas a se comunicarem melhor, porque comunicação também é poder, né? Poder se comunicar melhor. Isso aí, gente. Eu e o Anderson, assim, teve uma parceria bem boa desde o curso. Vamos lá, vamos falar do nosso lado luz e sombra e relacionado à comunicação. Bom, Eu tô aqui, gente, ó, na luz e aqui tá a sombra. matutado. Gente, então, deixa eu falar um pouquinho dessa intro. Todo mundo, acredito que está aqui nessa live, todo ser humano sabe que a gente tem muitos diálogos internos, né? E esses diálogos internos, a gente fica sempre nessa disputa, né? Eu falo que eu sempre me perguntei muito, cara, será que eu sou uma pessoa boa? Será que eu sou uma pessoa ruim? O que que eu sou? Então, esses diálogos internos, né? O Gallen mesmo, né? Ele é um cientista, ele falava que esses diálogos internos eram chamados de jogos internos que a gente tem, que no caso são nada mais nada menos que a dualidade do ser humano, né? Então, pelo fato, né, dessa dualidade, da gente ter essas questões, perguntar sempre, que nos faz cair nesse meio de confusão, tá? Nesse meio de confusão. E eu quero perguntar um pouquinho pro Anderson também o que ele entende do lado luz e sombra, pra gente bater nesse papo aqui e ficar até mais fácil da gente conversar um pouquinho. Ah, é um papo gostoso, um papo legal. Inclusive, já pedi pro pessoal se manifestar. Olha, o Fabrício aí, o nosso Master Angel lá do PSC, tá entrando aí. Então, o mundo é dual, né? Você está falando, tem a luz, tem a sombra, tem o sim, tem o não, tem o lado ruim, tem o lado bom, tem o. Enfim, sempre vai ter um lado ou vai ter outro, né? A luz e a sombra. Eu acho que você tá me ouvindo bem aí? Cortou o Todo áudio mundo aqui. pode Tá, falar. beleza. E na comunicação é a mesma coisa. Muitas pessoas na comunicação, elas ficam em cima do muro, né? E aí uma hora tá é sombra, outra hora tá muito ruim, outra hora tá muito bom. E isso atrapalha demais na comunicação. As pessoas se conectarem, porque comunicação eu sempre falo que é conexão. Se você deixar se ficar nessa indecisão, a sua conexão não rola conexão, né? Não conecta. Ou seja, se não conecta, não comunica. Ah, mas eu falo, beleza, sua fala é só 7% da comunicação, de impacto da comunicação na mente humana. Então não conecta, precisa conectar. Então você precisa assumir o seu lado, né? Ou é a sombra, ou é a luz, e parar de ficar nesse jogo que você vai se confundir e vai confundir a outra pessoa também. Deixa eu até dar um adendo, gente. Esse é um site bem legal e que eu gosto de pensar.
pensem comigo, se existe um pensador e se existe o pensamento, existe a dualidade. Inevitavelmente vai ter a dualidade, tá? Então a gente tem que parar de ficar nesse jogo de tipo, ah, eu sou bom ou eu sou ruim. Ah, eu sou mais luz ou eu sou mais sombra. Uma coisa que eu vi na enquete que eu fiz antes da live, que muitas pessoas votaram pelo que tem mais o lado luz, né? Do que o lado sombra, né? Isso eu me surpreendi até. E porque a gente tem a tendência a sempre ter um pensamento mais pessimista a respeito de nós mesmos, né? Então, muitas pessoas têm a percepção mais do lado luz, só que eles acham isso ruim. Eles acham Sim, que até ponto isso é ruim. Então, o que eu posso até falar um pouquinho para vocês a respeito de ficar nessa? Onde tem sombra, tem luz. Então, assim, é inevitável. Então, o que a gente pode fazer? O que eu sempre falo? Potencializar o nosso lado luz, né? Que é o nosso lado bom. Já que os defeitos, né? O nosso lado sombra, que a gente conhece, o que a gente pode fazer com ele? Analisar. A gente analisa primeiro, tá? A gente dá uma pensada. Como que eu faço isso, Bárbara? Gente, anota no papel. Começa teus pontos positivos, teus pontos negativos. Essa autoanálise já é perfeita. Então, você fazendo essa autoanálise, você vai ver, tá, beleza. Então, se eu sou um pouco egocêntrico, egoísta ou alguma coisa assim, o que eu posso fazer? Porque deletar eu não vou. O que eu posso fazer para diminuir ele? Quais situações me fazem ser egoísta? Quais sensações me fazem não querer o bem do outro? Né? Que tipo, analisa, gente, se pergunta. A pergunta tá total relacionada a isso. são Né? diálogos internos, né, mano? A pessoa tem que ter esse diálogo interno. Isso é comunicação também. Falar, Não é só você falar com a outra pessoa, é você falar com você também. Isso é comunicação. E é legal você falar isso porque é importante. Ah, qual é que é o mais importante? No meu entendimento, os dois são importantes. Né? O dois. sombra. Olha só como às vezes a gente acha a sombra, o escuro. A gente nasce no escuro. Uma planta, quando vai, no escuro, ela vai lá no chão, a gente enterra ela, fica no escuro. A gente está na barriga da mãe, não tem luz lá, é escuro. Um prédio, quando vai subir um prédio, por mais alto que seja, ele começa lá no buraco, lá na fundação, no escuro também. Então, assim, é importante, os dois são importantes. Exato. E aí, que a gente entra num ponto? Porque as pessoas, elas têm um medo, né? Do lado sombra delas. E quanto mais a gente tenta esconder esse lado sombra, fingir que a gente não tem, a gente demora a se aceitar. E o que a gente faz daí? Potencializa ele. É isso que a gente faz, Exatamente. né? E até essa parte de aceitação, Anderson, mindset, que você entende um pouquinho também, que eu vi que tu tinha me falado, que tem muito a ver também com a parte de comunicação. Muito. Pode dar uma. Total. Total, total, sim. Aceitação, inclusive, eu dou os meus treinamentos, palestras, é um dos assuntos que algumas pessoas, inclusive, chegam a chorar, né? Quando falam de autoaceitação. Porque as pessoas acham que ela tem que ter uma voz bonita, uma voz, assim, comum, igual do fulano, do Beltrano, para ela poder vir aqui gravar, fazer uma live. Ela não se... E a gente é duro demais, né? Com a gente mesmo, assim. Quando a gente fala assim, vamos fazer aí um autorretrato, vamos nos descrever. A gente é duro, a gente só vai no lado... A gente só vai no lado sombra, né? A gente só vai na sombra, só vai na sombra. E ali a gente fica... enfim, e é isso que faz a gente seres únicos, faz a gente ser diferente. Não quer dizer que se a sua voz é mais fina ou mais grossa, se a cor da tua pele, as tuas características físicas, nada tem a ver com você se comunicar bem. A pessoa quer saber do teu conteúdo. Então, quando eu falo de autoaceitação, que não é autoestima, ou tem a ver, mas não tem essa relação, é mais você se abraçar mesmo com você, com as suas características, aceitar quem você é, aceitar suas características físicas, aceitar se a sua voz é fina, se a sua voz é grossa. Eu tenho participado de muitas palestras, muitos treinamentos no Brasil inteiro. Então, assim, escutando, ouvindo palestrantes com a voz fina, com a voz grossa, com a língua presa, com a língua solta, gago. É muito, É sabe que é muito mais fácil a gente fica esperando assim, não. Quando eu tiver, por exemplo, gravar. Quando eu tiver tal ferramenta, eu começo. Aí tu adquire tal ferramenta, tu vai lá e tu não grava. Sabe por quê? Exatamente. Nunca
tá, a gente nunca tá satisfeito, gente. Então, esse é um primeiro ponto já de aceitação. A gente nunca vai estar satisfeito, então faz como tá, sabe? Faz como você tem, faz na medida do seu possível. Porque, assim, é, na verdade, um julgamento muito grande que a gente tem com nós mesmos que às vezes nem o outro tem. E a gente já tá pensando no além, a gente tá pensamento no julgamento do outro. E às vezes é um julgamento de nós mesmos, né? Exatamente. A gente fica projetando no outro o que a gente enxerga em nós. E isso é Nós. muito ruim. E na comunicação isso é demais, porque as pessoas têm medo de gravar, de vir aqui te falar, porque acham, meu cabelo é feio, meu nariz é grande, enfim, fica, eu não sei, eu não sei, eu não sei. E aí acaba deixando de compartilhar com o mundo, com as outras pessoas, o que elas têm a habilidade, como elas podem ajudar as pessoas, como ela pode desenvolver outras pessoas. Vou até falar de uma fraqueza aqui minha, por exemplo, gente. Eu Aham. sempre gostei de me comunicar, de social, sempre gostei disso. Só que eu sempre fui aquela menina de tipo assim, mostrar mais meu dia a dia, sem um conteúdo assim palpável, né? Que dá. Porque assim, hoje o conteúdo que eu faço é um conteúdo que eu falo, cara, é esse conteúdo que eu quero ver. Então eu vou fazer o que eu quero ver. É isso que eu vou fazer. Eu não quero ficar sabendo da vida alheia, sabe? Então, assim, só que eu tinha um julgamento. Olha o julgamento que eu tinha. Não, a menininha bonitinha ali, não sei o quê, vai ficar com papo de coach, com papo de autoajuda. Sendo que eu faço esse trabalho de autoconhecimento desde os meus 13 anos. Entende? E assim, não, desde os meus 13 anos eu tenho constância. Não, eu não tenho constância desde os meus 13 anos. Porque a constância que eu tenho hoje, eu adquiri ela com 19 anos. Que é a constância meditar todo dia, ler todo dia, estudar todo dia. Essa constância, sim. Mas desde os 13 eu venho o quê? Nessa luta interna, nesse dual que a gente está falando. Entende? É justamente nesse dual. E até para E o que entrar. que, e o que que fez você virar essa chavezinha aí? O que que Então, mudou? quando eu era mais nova, né, por exemplo. Aham. Quando eu era mais nova, eu tinha o ego muito inflado, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que quando eu vou fazer algo, eu dou meu 100%. Uhum. Então, eu sempre fui 100% no handball, por exemplo, no esporte que eu fazia. Se eu não era a melhor, eu era uma das melhores. Se eu não era a melhor por exemplo, no futebol, que eu fazia futebol feminino, eu era uma das, entende? Eu Legal, sempre legal. a melhor ou uma das melhores. Então isso fez eu ter um ego inflado, né? Eu falava, cara, eu sou, né? E isso, quando eu era mais nova, gerou uma soberbidade, entende? Uhum. E aí, quando eu reparei uma vez, numa educação física ainda, e eu era boa em nota da escola, porque eu estudava muito, né? Eu me dedicava. Mesmo que eu era da galera do fundão, eu me dedicava. Uhum. Eu peguei e me deparei com uma situação na qual eu tratei muito mal um aluno, tipo um amigo de classe. Depois, óbvio, fui lá pedir desculpa, mas nesse dia, eu tinha 13 anos, eu tive um site, eu falei, cara, isso não tá certo. O que que tá acontecendo? Tipo, eu não sou assim. Por que que eu tô deixando isso falar mais alto, entende? E aí eu comecei a ler. Foi a coragem de ser imperfeito, eu comecei a ler primeiro naquela época. Comecei a ler Bíblia, eu sempre tive um contato maior. E aí foi onde também naquela época as pessoas depois demoraram para perder a visão que tinham de mim naquela época, sabe? Mesmo que eu tinha sempre muita amizade e tudo mais, mas assim, eu tinha também esse lado mais ruinzinho, sabe? E foi isso que me deu o insight. Deu saber que não era uma coisa certa. Foi de mim mesmo, né? Legal, E bacana. aí eu falei, cara, não tá certo, vamos mudar, vamos ajustar. E aí começou. Tanto que um elogio até esses tempos que eu fiquei muito feliz, que foi uma amiga de classe que ela falou, Babi, tudo que você pegava para fazer, você fazia. Você era muito determinada. Eu sempre admirei você. E eu estudo com ela desde o quinto ano. Eu sempre admirei você desde quando a gente começou a estudar. E eu não tinha essa visão de mim, entende? Eu aumentava muito o meu lado ruim. Então, às vezes, eu tô falando aqui, eu posso estar até aumentando ele, que não era tanto assim. Mas eu tenho a tendência a aumentar ele, porque na minha cabeça eu era muito ruim, entende? Mas tá trabalhando isso, né? Isso que importa. Não, eu entendo e eu falo. Por exemplo, meus defeitos, quando eu começo a conhecer alguém, qualquer coisa assim, a primeira coisa, quando a gente está conhecendo alguém, por exemplo, a gente tenta fazer aquela linha perfeitinha. E eu já Sim. não sou assim, eu já sou
gravada mesmo. Se arrepender é agora. O momento é agora, né? Não. Sabe por quê? Porque eu acho que fica fácil de lidar. Sim. Entende? Tanto você com a pessoa. A comunicação é justamente isso. A comunicação é tudo. Então, isso fica Comunicação é tudo. no relacionamento, É porque né? você ali, no primeiro encontro, por exemplo, você tá mostrando uma pessoa que não é você. E Exato. concorda comigo que fica difícil a gente sustentar uma pessoa que não é a gente. Porque uma hora a máscara cai. Uma hora a máscara cai. Olha, Anderson, eu vou postar esse vídeo hoje ainda, depois da live. Falando É de muito difícil. E eu falo isso, inclusive, na comunicação. Olha só, eu apresentei jornal por mais de 20 anos. Então, assim, se eu fosse, por exemplo, substituir o Bonner lá na bancada do Jornal Nacional, e eu tivesse que imitar ele, não, tem que fazer igual o Bonner, porque o Bonner é o Bonner e eu quero imitar o Bonner. Fica tranquilo, porque vai dar merda. Porque eu sou eu, o Bonner é o Bonner. Então, assim, as pessoas querem colocar uma capa que não é delas, e uma hora a capa cai. E fica muito feio. É difícil a gente ficar sustentando algo que a gente não está acostumado, porque não é nosso. Exato. Entendeu? Gente, até de um pouquinho de uns termos assim mais técnicos, mas eu acho que é legal a gente dar adendo nisso, falar até para vocês também, que o Galley, igual eu falei, que ele falava desses diálogos internos, né? Nesses jogos internos que a gente tinha. Pra quem não sabe, Galley era um cientista. E ele, filósofo também, e por aí vai. Ele falava que apesar desses jogos internos, foi daí que ele criou e falou dos selves, né? Que a gente fala muito no coach isso. É. Self, né? O self em inglês nada mais nada menos que é o eu, né? Então, por exemplo, myself, a mim mesmo. O nosso self, existe o nosso self 1, o nosso self 2, tá? Na neurociência, o nosso cérebro é dividido em dois hemisférios, o direito e o esquerdo, tá? Então, a gente tem o lado emocional e o lado mais racional. Nosso lado esquerdo é o racional e o direito o emocional. Então, o nosso self também está total ligado a isso, né? Ao nosso lado direito, ao nosso lado esquerdo. O self 1, o nosso lado mais racional, e nosso self 2, o lado mais emocional. E aí eu gosto de falar também até um pouquinho disso para as pessoas darem uma entendida, como exemplo, sobre o Yin Yang. Foi até o que eu coloquei no story, né? Que Uhum. é da cultura japonesa. Japonesa, perdão, gente. Além de eu falar um pouquinho disso, Anderson, eu quero que você dê um adendo um pouquinho do self também. Você também entende bastante disso. Importante na área da comunicação. Por quê? Porque lembra que eu falei no início da conexão. Você só Exato. vai conectar, só vai ter uma comunicação, começa a ter uma comunicação efetiva com a outra pessoa, com outras pessoas, quando você passa passa para o emocional. Quando tem, então assim, para ter conexão tem que ter emoção. Se não tiver conexão, se não tiver emoção, não tem conexão. Esquece que não tem conexão. Porque olha Deixa eu perguntar só, uma coisinha. quer falar? Pode. Deixa eu só perguntar Ah, uma tá. coisa. Pode falar. Pode falar. Pessoal, comenta aqui embaixo, que eu tenho certeza que muita gente vai se enganar. Qual lado vocês acham que a gente. E você que está vendo gravada, comenta aqui nos comentários. Coloca aí embaixo se vocês acham que a gente usa mais o lado emocional ou o lado racional, o ser humano. Qual lado o ser humano usa mais do cérebro, tá? O racional ou o emocional? Self 1 ou Self 2? Comenta aí. Pode Boa, continuar. Daqui a pouco a boa. gente. Então, assim, a importância do que você está falando na comunicação. A Universidade de Psicologia de UCLA, que é lá da Califórnia, ela fez esse estudo e identificou que a fala, somente a fala, tem um impacto de 7% na comunicação humana. Ou seja, fica só no racional, só no cognitivo, né? E se você, por exemplo, colocar o tom de voz na sua fala, o impacto da comunicação já vai para 38%. Olha só a importância do tom de voz. Então você começa a acessar o emocional da pessoa, que é quando começa realmente a conectar. E o nosso cérebro, ele também é trino, né? Importante dizer isso, é um cérebro trino. É como se fossem três cérebros num único só. Então tem o cérebro o racional, que é o cognitivo, né? O neocórtex está aqui na frente. Mais no meio tem um pouquinho, tem o límbico, onde começam as emoções. E no finzinho aqui atrás tem o reptiliano, que é o mais fundo ainda. Esse é como se fosse assim o nosso coração na cabeça. Então, quanto mais você entrar, quanto mais você acessar, mais você passar do racional, mais conexão vai existir. Sabe quando a gente fala para uma pessoa assim, porra, Bá,
deixa eu te falar um negócio assim, aconteceu isso, isso, e aí você, nossa, Anderson, me arrepiei, olha. Você tocou no emocional, tocou lá no reptiliano, que fez você ter esse responsivo emocional que o teu corpo se arrepiou. Ou quando você chora, por exemplo, tocou no Exato. emocional. Então, para ter conexão, você precisa conectar e passar do racional. Então, quando você coloca o tom de voz, se você só fala 7%, usa o tom de voz 38% e a linguagem corporal, a postura 55%. Fala, tom de voz, postura. Você tem 100% de impacto na comunicação humana. Então é preciso ter congruência no que você fala, com os seus gestos. É preciso ter congruência no tom de voz. Se você quer acelerar a pessoa, fazer com que ela vibre na mesma intensidade que você, que ela sinta animada e tal, você fala rápido. Mas se você quiser que ela fique tranquila, relaxada, você fala mais devagar e ela vai se conectar com você. Isso é Exato. comunicação. E outra, gente, até mesmo, por exemplo, em brigas, eu falo, quando a pessoa ela tá mais estressada ou alguma coisa assim, e tá surtando, né? Acontece, tá brigando. Se você, a outra pessoa que tá ali, tá vendo a situação, você vai falar alguma coisa, tem a tendência a falar mais baixo, né? Mesmo que a pessoa tá gritando. Eu sei que é difícil a gente escutar uma pessoa gritando com a gente não querer retrucar. Mas tem a tendência a falar o mais baixo possível. Sabe por quê? O cérebro dessa pessoa vai forçar ela a tentar te entender. Então ela vai te escutar. Ela vai te escutar. Se você tem a tendência a retrucar o quê? Gritando, vai fazer o quê? Passar por um ouvido e sair pelo outro. Que a pessoa não vai forçar o cérebro dela para te entender. Entende? Então, quando você fala, tem a tendência a falar mais baixo, mais calmamente, por isso que coach ou até mesmo psicólogos, né, pessoas que trabalham mais nessa área, eles têm a tendência a ter um tom de voz mais tranquilo, falar mais lento, justamente por isso, para forçar o cérebro da pessoa ao entendimento, a prestar atenção no que o outro está falando. E Ó, às vezes você, e às vezes você consegue trazer essa pessoa para o teu mundo, né? São chamados, ali a gente tem os chamados neurônios espelho, né? Quando você vê alguém bocejando e você boceja também, o teu neurônio espelho. Então, assim, quando a pessoa está muito acelerada e você acelera junto com ela e vai devagarinho, reduzindo a velocidade, automaticamente ela vai. Ó, esses dias agora aqui no elevador do meu prédio, eu comecei a prestar, eu tô estudando muito linguagem não verbal, linguagem corporal. Inclusive, estou lendo livros, estudando com pessoas do FBI, porque eu enfim. vou te explicar, Jung o nome dele. Inconsciente coletivo, depois você lê. Tá, beleza. Eu tô lendo agora O que Todo Corpo Fala, que é de um policial do FBI que é especialista no mundo inteiro em linguagem não verbal. Inclusive, mais cedo eu fiz aí um vídeo, quem quiser assistir pode ver lá no meu Instagram, exatamente como os nossos pés falam. E às vezes os nossos pés falam mais que a boca. São responsivos emocionais. Lembra do reptiliano? Então ele manda informação, ele deixa vazar essa informação através da linguagem não verbal, através da linguagem corporal. A gente fica balançando o pé, a gente fica com a ponta do pé para cima, a gente fica com o pé para frente, o outro para o lado, quer ir embora. Enfim, tudo isso é comunicação. Isso é maravilhoso. Então, no elevador aqui do meu prédio, o que as pessoas entram no elevador? Qual é o primeiro gesto corporal que elas fazem? Cruzam os braços, olham para baixo. Ninguém quer se olhar, ninguém quer se ver. Isso é um responsivo emocional de fuga, né? De que eu não quero papo, eu tô com vergonha, eu tô tímido. E E outra aí, olha. coisa, Ah, a gente chora para onde? Olhando para baixo. A gente não chora olhando para frente, a gente não chora olhando para cima. O que é isso? Quando a gente olha para baixo, você foca no eu, em você. Então isso. essa é a tendência, justamente essa coisa, é isso aí que o Anderson, não quero falar essa coisa, isso aí que o Anderson falou, essa atitude que as pessoas acabam tendo de cruzar o braço e olhar para dentro, que é fuga, olhar para baixo, é o olhar para si, entende? É o olhar para o eu. Tipo assim, eu quero ficar só comigo mesmo aqui. Aí o que eu faço agora? Eu entro no elevador, quando todo mundo fica assim, eu fico assim para baixo, mas em seguida eu levanto, descruzo os braços, fico com os braços abertos e fico olhando para cima. É impressionante essa parada do neurônio espelho. Porque, assim, 1 minuto depois, 30 segundos, as pessoas olham e percebem que eu estou aberto, que eu estou olhando. Elas fazem a mesma coisa, elas descruzam o braço, levantam a cabeça e começam a olhar para você. Por Eu, quê? eu fiz essa tentativa também no espelho. Eu fiz semana passada, tava eu e mais duas corretoras. E Aham.
Uma delas já é minha amiga e a outra eu tinha acabado de conhecer. E sabe quando você repara que a pessoa tá conversando, mas ela tá conversando só olhando pra outra? Então eu falei, opa, peraí, teve uma. Ou eu fui introdutiva, alguma coisa assim, Aham. né? O que que tá acontecendo? Tudo. Quando ela tava sentada na mesa, tudo que ela fazia, eu fazia igual. Por exemplo, ela sentava assim, colocava a mão aqui, colocava a mão aqui. Ela mexia aqui no cabelo, eu olhava, mexia no cabelo. Eu, tudo. Ela começou a falar olhando pra mim e pra minha. Acredita? A nossa mente, ela vai buscando assim, coisas parecidas com o que ela... E vai fazendo coisas iguais, né? Assim, é tipo assim, é algo assim para fazer você economizar energia, para te fazer ficar mais confortável. Então ela começa a copiar coisas parecidas ao teu redor, os gestos, enfim. Exato. E aí são os neurônios espelho que entram em ação. Então, e também ó, as meninas aqui da pergunta até que eu tinha falado anteriormente, elas falaram que a gente usa mais um lado emocional. E, gente, é aí que a gente se engana. A gente É aí que tá aí que tá o jump off the cat, né? jump off it. Que eu falo assim, cara, mas eu falava assim, cara, eu tava viajando na Hellmann's Airlines, como diz o Né? Falo. É. E a gente usa mais o nosso lado racional do que Mais o faca na caveira. mais o Faca, faca. mais o faca na caveira, mais o cognitivo, mais o não, sim, sim, não. É isso. Sabe por que Exato. que aí entra? Entra o nosso eu julgador. Essa é a questão, tá? É aí que entra o nosso eu julgador. É onde também vai no adendo da aceitação, da autoaceitação também, tá? Mas além de ter o eu julgador, tem o julgador aquele o apontar mesmo para o outro, né? Que a gente fala que é o julgar o próximo. Quando a gente vai para esse lado a respeito do julgamento, é um ponto bem delicado a se falar, né? Mas. Porque daí a gente entra numa linha de raciocínio de crenças também, né? E por aí vai. Mas, assim, eu falo, depois que eu tive uma visão mais espírita, mais religiosa, com o eu julgador, e juntei isso com a realidade, fez total sentido para mim. Por exemplo, total, total, total. E como eu vou, se eu falar disso, eu vou acabar juntando um pouco e eu não quero dar tanto adendo a isso, vou até pedir para o Anderson falar um pouquinho sobre o eu julgador. Pois é, a gente inclusive aprende, né, no coach, que a gente deve suspender o eu jogador pelo eu curioso. A gente Exato. suspender o julgamento pela curiosidade. E quando a gente faz isso, quando a gente pratica a curiosidade, a gente ganha muito. Cara, eu comecei a praticar a curiosidade. Eu vou falar, eu já ajudei muitas pessoas, eu já ganhei muita coisa, eu já criei muitas oportunidades. Outro dia eu estava no DSP, foi no DSP de Floripa, na fila do café, com uma moça chamada Fran, aqui de Itajaí. Eu mato a cobra e mostro a cobra. Então era a Fran, tava na fila do café, conversando com ela, ela chegou comigo e falou, e ela, assim, a gente conversa sobre isso abertamente. Ela chegou comigo e falou assim, Anderson não me conhecia, né? Ela chegou e falou assim, eu vou embora porque não tô gostando. Isso era no meio do curso, assim, no meio do curso, sabe? Se eu fosse ativar o eu julgador, o que eu ia falar? Disse, pô, a menina vem lá, não sei da onde, paga não sei quantos mil reais e vai embora. Puta Aí o que eu oportunidade. fiz? Aí o que eu fiz? Eu suspendi o jogador e elevei a curiosidade. Falei, mas por que você quer ir embora esse horário? Por quê? Por quê? Comece pelo porquê. Lê esse livro aí do Simon Sinek, tá? Comece pelo porquê. Por que você quer ir embora? Aí ela foi conversando, foi falando, foi falando, foi falando. Cara, eu só sei que virou ali na fila do café, virou uma sessão de coach. Uma sessão de coach na fila do café e a menina saiu de lá com a transição de carreira certa do que ela fazia, que ela nem imaginava e voltou para o curso e continuou lá. Então, olha só como Gente, você ajuda as pessoas, cria oportunidades só com a curiosidade. exato. É porque foi até o adendo que a gente deu no início. Gente, se pergunta. Essa é a questão. As pessoas, ela tem um fato. Eu estava esses tempos conversando até com a minha mãe. Eu falo assim, a minha mãe fala que às vezes eu tenho
não pensamento ruim, mas assim, eu me cobro muito, porque eu fico nessa questão de me perguntar. Mas não é que eu me cobro, é que eu me pergunto. Eu me pergunto assim, tá, mas será que eu não tô deixando o lado do jogador falar mais alto? Será que eu não tô, ou eu não tô sendo emocional demais? Entende? Então, assim, quando a gente passa a se perguntar, perguntar a atitude do outro, tentar entender a visão de mundo do outro, porque essa é um outro adendo muito importante. Porque quando a gente não sabe olhar, a gente tem a percepção do nosso mundo só. Então a gente acha que o outro, para ele, é óbvio que vai ser aquilo, mas, gente, não, o óbvio precisa ser dito, entende? Porque o que é óbvio para mim não é óbvio para outra pessoa. Esses tempos eu Exatamente. estou mesmo não, ó, não vou até dar esse exemplo não, mas eu vou dar um exemplo de um casal que era amigo meu. E aí a mulher falava dele deixar a toalha em cima da Da cama. cama. E aí o que acontece? A mulher vai lá, ela pega e coloca, né? Ela faz isso os 3, 4 primeiros meses, ou o primeiro ano, no máximo. Depois disso, já começa o quê? Quando ela chega e vê aquilo, mas será que você não entende? Começa a briga, né? Você não entende que não pode, não é para deixar. Tipo assim, gente, não é muito mais fácil aí falar assim: olha, eu não gosto da toalha em cima da cama. Acho que não tem problema nenhum tu pegar, colocar ali. Por quê? Porque molha a cama. Se às vezes tem alguma sujeira na toalha, vem pra cama. Sabe? Se explicar, se conversar. Porque às vezes no mundo do outro, o pai dele fazia isso. Que a gente tem o padrão de seguir, né? Ser humano. Repetição. Isso. E tá no nosso inconsciente coletivo. Então a gente tem a tendência a repetir, né? Então, Exatamente. e às vezes, justamente, nunca foi conversado também com o pai dele, por exemplo, e era até uma briga do casamento do pai dele com a mãe dele, e no dele seria a mesma causa, né? Então, por Uhum. isso tem que se perguntar, analisar as nossas atitudes, as atitudes do outro, sem julgamento, óbvio, sem implantar a nossa visão de mundo, mas para aí a gente conseguir ter uma conversa mútua, uma conversa tendo equilíbrio entre os nossos dois lados, não é? Exatamente. É isso mesmo. E você falou aí de o eu, né, de olhar para si e tal, que é aquela posição sinestésica. A gente fala muito de a PNL traz esses canais representativos, né, que são. Não entendi, desculpa. Cortou. Teve até uma pergunta aqui a respeito do PNL. Aqui, a Vitória. Vocês usam PNL para reprogramar seu lado emocional e racional? É, existe a reprogramação mental, mas isso aí não é que a gente usa, né? A gente tem que fazer porque se é algo que a gente assim, nós somos resultados daquilo que a gente pensa. É isso. Como a nossa mente, o cérebro humano não sabe o que é real, o que é imaginário. Então, assim, se eu pedir para você fechar os olhos e imaginar que tem limão, por exemplo, caindo na tua boca, você vai achar que tem limão caindo na tua boca. Então, vai começar a encher de, de saliva porque a tua mente acha que é e não tem limão. Então, a nossa mente não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, o que você pensa é o que vai estar acontecendo para você. Então, o que você faz isso? Reprogramação mental. Você reprograma os seus pensamentos. Pensa de forma positiva. Ah, Anderson, mas nem sempre eu estou bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não dá para ficar bem todo dia. Né? Martinho Lutero dizia que a gente pode permitir que os pássaros sobrevoem nossa cabeça, mas não que eles façam ninho. Então, E deixa eu até dar um adendo assim. Como que faz essa reprogramação que a Vi está falando? Gente, é justamente perguntar, tá? exatamente. Tá. É, Exatamente. é um dilema do coach, é a arte de fazer perguntas. Se Porque comunica. o coach, ele não é um psicólogo. Então a gente não aconselha na sessão. A gente faz o nosso cliente, o nosso coach, ter a percepção dele mesmo. Com o quê? Com pergunta. É só isso. Entende? Exatamente. Quer fazer uma pessoa cair numa linha de raciocínio do profundo eu, pergunta para ela. Só isso. Começa a perguntar. Foi isso que eu fiz na fila do café, o exemplo que eu acabei de dar. Eu comecei a fazer várias perguntas para ela. Ela chegou lá dizendo que ela não sabia o que ela queria trabalhar. E na fila do café eu falei, olha, você me disse que não sabia o que queria trabalhar, mas você me falou que é apaixonada por maquiagem, que as pessoas vão atrás de você
por conta da maquiagem, que as pessoas vão tirar dúvida com você sobre maquiagem e você não sabe com o que trabalhar de verdade. Aí ela, ou seja, a resposta estava dentro dela. Um É dia desse, exato. e ela é formada em Direito, e aí eu fui olhar o Instagram dela outro dia, tava lá escrito lá, maquiagem, não sei o que, contato e tal. É até mesmo, é porque a gente tem o nosso eu julgador, que a gente se Nosso julga jogador. Exatamente. com o coach, com o autoconhecimento. Porque eu, desde os meus 13 anos, eu sempre fui aquela amiga que aconselhava, que sentava, que conversava e que ajudava. Eu sempre fui a mais faca na caveira, né? Porque por exemplo, eu sempre tive até mais amigo homem, porque eu sou muito do prático, sabe? Sou bem faca na caveira mesmo. É assim, não é, entendeu? E aí, obviamente, às vezes eu tenho meu equilíbrio, um equilíbrio ali, porque não tem como sempre ser só ou sim ou só ou não. Mas eu sempre aconselhei e ajudei muito. E eu sempre amei fazer isso. Então, assim, demora um pouco até a gente tirar esse nosso eu julgador mesmo, porque eu pensava mais no que os outros iam pensar. Só que isso gente, vem de família também. É igual eu tô falando, o ser humano é cíclico. Então a gente tem a tendência, tanto pelo inconsciente coletivo, tanto pela questão familiar, a seguir ciclos, repetir ciclos que foram acontecendo com a nossa família. Então eu sei que a geração millennials, por exemplo, eles têm a tendência, a geração millennials é os acima dos 25 anos, tá? Uhum. Têm a tendência, 23 na verdade, eles têm a tendência a se preocupar muito que os outros pensam. Ó, Então, eu sou a geração millennials, eu sou a geração Gen Z, mas a geração, eu tive um pouco disso por convívio, por família. É normal, gente. A gente é cíclico mesmo e a gente tem essa tendência. falou aí Deixa em eu. reprogramação mental. Ó, acabei de ler esse livro aqui, indico, Ah, maravilhoso. maravilhoso! Milagre da Manhã. Se você quer mudar a sua vida, quer fazer uma reprogramação mental, leia esse livro aqui. É maravilhoso, gente. Gente, esse livro, eu juro pra vocês, eu também li ele. Só que eu li o Milagre da Manhã de relacionamento, porque na época eu Uhum. namorava. Então eu li ele. E assim, eu achei maravilhoso. Eu amo livro de autoconhecimento, porque eles dão pra gente uma percepção que assim, que eu nunca ia parar pra pensar. Que eu leio assim, eu fico tipo, caraca, é verdade isso. Meu Deus, como que eu nunca. O óbvio que precisa ser dito, como que o óbvio eu nunca pensei, sabe? Esses dias eu falei sobre isso, eu gravei, né? Eu disse assim, olha, o que é óbvio para você pode ajudar a salvar a vida de alguém. Tá. Imagina, por exemplo, aquela mãe, aquela pessoa que sabe como amamentar o filho. Sabe como colocar, sabe? Enfim, você não vai saber ainda disso, mas as mães, quem está aí na live que é mãe, e às vezes tem muita dificuldade, o filho nasce para colocar ali para mamar. Tem muita dificuldade. E tem pessoas que sabem fazer isso como ninguém. Então, assim, imagina se você compartilhasse isso com o mundo, se comunicasse, ensinasse as pessoas, desse dicas, você ia ajudar outras mães também. Isso é Sim, só um exemplo, além dos outros diversos, vários exemplos, assim como você está fazendo na sua rede social, tá. conversando com as pessoas, ajudando pessoas. Então eu falo assim, ah, Anderson, mas a minha vida é uma merda, é horrível, só desgraça. Então pega isso, ressignifica, dá um novo significado e usa como instrumento, como ferramenta de inspiração e de capacitação na vida das outras pessoas. Fica Outra, tranquilo que vai prosperar, o dinheiro vai vir normalmente, naturalmente. exato. E quanto mais, ó, outro insight que eu vou dar aqui para vocês, tá? Pensamento gera sentimento. Sentimento gera ação. Ação gera destino. O que tu tem pensado, que tem gerado teu sentimento, que aí tem vindo as suas atitudes, até inconscientes, tá? A maioria são inconscientes, e que tem gerado a sua realidade, porque a nossa realidade é tudo fruto do pensamento. Mas assim, outra adendo também, não adianta nada a gente pensar positivo. A gente fala muito, ai, pensa positivo, pensa que vai dar certo e não sei o quê, mas a pessoa sente negativo. Então, gente, não adianta você pensar negativo e você sentir negativo, sabe por quê? Porque o nosso coração é magnético, nosso coração atrai. Física Então, quântica, exato, poder da atração, lei da exato. atração.
Se você fica pensando positivo, mas você sente negativo, gente, me desculpa, mas as coisas não vão rodar na sua vida, tá? Aí você fala, ai, Bárbara, como que eu faço para mudar então o meu sentir? Gente, tipo assim, é meio até. É o que a gente tá falando aqui o tempo todo, entende? Como que a gente muda o nosso sentir? Ressignificando. Como que a gente muda o ressignificar? Escreve a sua história. Os momentos que mais foram difíceis na sua vida, por exemplo. Escreve ele tudo num papel, tá? Escreve tudo, tudo, tudo. Quando você for ler isso, você vai ter uma percepção que você vai ficar, caraca, é isso aqui minha história mesmo? Tipo assim, porque a gente vai ter a tendência a colocar mais pro negativo, né? Sim. Outra coisa, meditação. Meditação ajuda muito, tá? Meditação ajuda muito a gente trabalhar o nosso sentir. Ler. Ler também ajuda. Exato. Mantra também ajuda muito, tá? Colocar mantra na hora de dormir, porque o nosso inconsciente aprende muito mais. Mas eu falo assim, não vai colocar para escutar um audiobook lá e achar que você vai ter entendido tudo do livro enquanto você estava dormindo. Não é isso. Porque a gente aprende a gente aprende e entende nos requisitos, por exemplo, quando a gente tem, acho que é a sinapse do sono, que assim, a gente está dormindo e aí a gente dá aquela acordadinha assim, nesse tranco, a gente aprende, mas quando a gente está no sono profundo, a gente não aprende, óbvio. Mas coloca um mantra, que mantra auxilia muito na tua vibração, tá? Então, por isso que a gente fala às vezes, ai, fulano é tão alto astral, é tão querido, é tão gente boa, por que que nada de bom acontece na vida de fulano? Ele só se ferra, só acontece coisa ruim. Por quê? Porque ele pensa positivo, mas sente negativo. Exatamente. E existem aquelas pessoas que elas, na verdade, são mais introspectivas, mas, por exemplo, na época de escola, era aqueles lá que fazia bagunça, que era do Aue. Mas quando por exemplo, vinha um professor pedir alguma coisa, não era quieto, era na dele. Mas aprontava na época de escola. E é um que se dá bem na vida, por exemplo, entende? A gente tem essas perguntas e essas análises. Ou o outro fulano que era tão inteligente que não sei o que, não deu nada. Entende? É justamente, tá tudo a ver com o sentir, com o tirar a bunda da cadeira e fazer as coisas, gente, se mover, fazer ação, porque também não adianta nada praticar a lei da atração se você não se coloca em movimento, Não tá? adianta nada você ter motivação, você ter estratégia, fazer planejamento se você não agir. Motiva, ação. Pressupõe uma ação. Motivação é o que te faz começar, hábito é o que te faz continuar. Então você se motiva, você cria o hábito para você continuar. Eu sempre falo Ó, isso. uma das coisas que eu reparei que foi aonde eu decidi fazer mais conteúdo voltado, que eu fiquei assim, gente, eu tô emburrecendo. Eu falei assim, eu tenho tanto conhecimento aqui dentro, eu sei tanto de neurociência, eu leio tanto, eu sei tanto de PNL, de um monte de coisa, eu posso ajudar tanta gente. Por que eu não faço conteúdo disso? Por que eu não falo mais disso? Por que eu não tento ajudar outras pessoas? E você lembra lá, né? 95% do que a gente aprende é quando a gente ensina alguém. Se você Exato. só lê só uma vez, é 10%. Mas se você ensina alguém, você aprende 95% daquilo. E o mal dos últimos tempos é justamente isso. A gente se entupir de conhecimento, mas não colocar nada em prática. A famosa xícara de café cheia. A gente tá com a xícara o tempo inteiro cheia, 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 não dá mais nada e fica todo o tempo esborrotando e a gente não usa para nada. Então, gente, aí, ó, que tá aí na live, bora colocar as coisas em ação. Aquele sonho que você tem no papel, cara, vai. Entende? Porque o que é óbvio para você, o que parece bobo para você, pode ajudar muita coisa, pode mudar a tua vida e você fica perdendo tempo. Sabe? É isso que eu vejo hoje, eu falo, eu choro quase todo dia de felicidade com as mensagens que eu recebo. Eu falei ontem, eu chorei assim, que eu não imaginei que ia tomar essa proporção, sabe? Anderson, e tipo assim, um mês e pouco, eu ganhei mais de 1.000 seguidores de gente nova, voltada a isso. Então, assim, Legal, é não é isso. número, entende? Isso para mim não importa, não é o número, gente. Mas é saber que tá gerando alguma coisa, entende? Deu o primeiro passo. Eu tive que fazer um novo Instagram para mim. Então eu tô com esse meu, tem um Ah, pouco mais de um mês também. Já ganhei mais de 1.000 seguidores, mas são pessoas que estão se conectando comigo pelo que eu tô, pelo que eu tô passando. é muito maior.
Muito, muito. E eu não estou preocupado com o número também, não. Enfim, eu quero, né, viver a jornada, eu quero estar feliz com o processo. E é isso. Olha só, uma coisa muito importante. Coloque felicidade no processo. Coloque alegria no processo. Fica tudo mais fácil. Sabe quando você vai para academia? Eu não suporto fazer atividade física. Eu não suporto fazer dieta. Mas tem que fazer, velho. Porque quem faz o que quer é criança, adulto faz o que precisa ser feito. Então, o que eu faço? Eu coloco alegria. Eu coloco alegria. Quem faz o que quer é criança e recém-nascido, inclusive. Porque adulto faz o que precisa ser feito. Escutem essa frase: quem faz o que quer é criança, adulto, Exatamente. otário. Eu não tive que fazer, eu tinha um perfil com quase 10 mil seguidores. Eu tive que abandonar esse perfil para criar um novo do zero, velho. Porque eu tive que começar. Ah, você tem que dar palestra lá no Amapá, no Sebrae. Bora? Tô Ó, pronto. Nunca dei palestra na vida. Eu fui lá dar, velho. Eu fui lá para dar uma palestra, dei 5. a vida que eu vi. Eu fui Você lá para dar uma palestra, dei 5 palestras. Anderson, viu? faz mentoria. Primeiro eu preciso saber o que é mentoria. O que é mentoria? Todo mês eu tenho uma turma de mentoria. Tenho alunos. Hoje eu estou com mais 7 alunos, 10 alunos. Então, por quê? Porque eu tive que dar o primeiro passo. Às vezes as pessoas acham que precisa saber 100% para dar o primeiro passo. Você só precisa saber o suficiente. Só um pouquinho a mais daquela outra pessoa. Para você passar para ela o que você sabe, suas habilidades. E a E, gente, internet, a comunicação é o canal para você fazer isso. e posso falar outra coisa? Até essa que o Anderson tava falando do processo, tá? O processo dessa caminhada, né? E que a gente vai aprendendo ao longo do processo, foi uma coisa que eu falei antes também, que não adianta nada a gente ter o conhecimento, não colocar ele em prática, porque essa questão do processo, eu estava vendo hoje ainda uma palestra, Uhum. e também era um professor, agora me fugiu o nome dele, tá? Mas era um professor da Flórida, nos Estados Unidos, e ele fez um estudo, né? E tudo voltado à neuroanálise, neurociência, e ele descobriu que um ser humano ele fica especialista em alguma coisa, a gente só vai ficar especialista em alguma coisa depois de 10 mil horas. Vocês sabem o quanto que é 10 mil horas, gente? 10 mil horas é 5 anos da nossa vida. Então, tu vai ficar esperando 5 anos, estudando, fazendo um monte de coisa, para daí começar a colocar em prática? Vai fazer Exatamente. aos poucos, entende? É Durante isso a tua mesmo. jornada. Porque isso te traz, além, muitos insights. Tu vai aprender muito mais, na verdade, do que Nossa, aprende muito, aprende muito. Quando eu comecei a mentoria, olha só, eu não sabia nada. Veio uma pessoa e falou comigo, Anderson, por que você não faz mentoria? Eu disse, não, primeiro eu não sei o que é mentoria, eu preciso aprender. Então eu fui ler o mínimo, para aprender o mínimo. E eu lembro que a minha primeira aula de mentoria foi aqui na varanda do meu apartamento, no celular, que eu não sabia como usar negócio de match, Zoom, compartilhar arquivo. Zero à esquerda nisso. Mas na segunda semana, eu já estava com Zoom, compartilhando PDF. Já estava no notebook. Na terceira semana, até Flipchart eu já tinha. Na quarta semana, eu já estava com o meu escritório pronto, dando tudo. aula, com tudo que eu precisava. Então, assim, 4 semanas eu fui aprendendo ao longo da jornada. Acontece? Ó, gente, vou falar um palavrão aqui, mas é assim, ó. Não Quando pode falar, não tem problema. Deus perdoa nós. Vai. o fecha, a mente expande. É isso. Aí você vai ficar perdendo tempo esperando, porque quando o teu cu fecha, a tua mente vai expandir. Então, assim, é a frase ainda não conhecido meu. Ele pega e ele falava assim, cara, ele fechou uma mentoria de 5 mil. E ele falou assim, o cara falou assim, tá, como que foi essa mentoria? Ele falou assim, cara, eu só anunciei. Eu não tinha nem montado. Ele falou assim, na hora que eu só vi o Pix da minha conta, eu falei, mano, ferrou. O que eu vou ensinar? Tipo, ele falou isso. O que eu vou ensinar? E hoje o cara é um puta do mentor, entende? Muito sábio. E assim, ele falou, cara, quando o cu fecha, a mente expande. Então só faz. Só tenta. Só se joga. Que você vai ver. Que o ser Coloca a fralda geriátrica e vai cagando e vai se cagando assim mesmo. Tá com medo? Vai com medo. Quem vai. faz o que quer é É criança. criança. Adulto faz o que precisa ser feito. E foi assim mesmo, antes, uma palestra no Sebrae, topa. Eu podia falar, não, não estou preparado, não estou pronto, tenho que me preparar, vou ter que passar, vou ter que estudar os assuntos, eu vou ter que ler e tal.
Eu vou, velho. Chega lá, eu aprendo. E foi maravilhoso. As pessoas, acabou a palestra, as pessoas queriam bater foto comigo. Fizeram fila para bater foto comigo. Caraca, velho, que isso? Foi maravilhoso. Eu fui lá para dar uma palestra, dei 5 palestras. Inclusive, o pessoal que está assistindo aqui, ó, esse mês, dia 30, em Itapema, eu vou dar um treinamento lá de Estrada Sua Comunicação. Muita mentalidade, comunicação. Muita mentalidade, comunicação. Principalmente aí, ó, que tem corretor que eu tô vendo, que Pois tem é. E vago vou para falar. fazer, inclusive, Bah, você vai me ajudar, vamos fazer. Olha aí, já teve uma aqui que comentou, foi Olha, perfeito. A perfeito. Lorena. Inclusive, vamos fazer um Destrava em Balneário Camboriú. Nossa, eu quero palestrar. Já está convidada. Eu Vamos vou fazer, palestrar. vamos fazer um Destrava em Balneário Camboriú. Vamos destravar a galera na área mental. Que você destravando na área mental, você se comunica, você grava os seus vídeos, você não se preocupa com a opinião dos outros, com fulano, com beltrano, com auto-julgamento, com crítica. Não se preocupa com porra nenhuma disso. Você vai fazer a parada. É isso. Ó, você falou aí do quando o cu aperta, a mente expande. Eu tenho um outro ensinamento. Você pega, sabe o que é maçarico, né? Sei. Pois é, você pega, imagina mentalmente, acende o maçarico e põe ele no toba aqui atrás, assim. Imagina ele aceso. Imagina ele aceso o tempo inteiro na tua vida. Só isso. Gente, é bem isso. Deixa eu só contar um relatinho também, antes que a live já vai dar 1 hora. E esse é maravilhoso, né? Porque eu adoro. Parece que nem passou tão rápido assim. Deixa eu Estado contar, gente. flow. Quando eu falo que a gente, dessa questão de se analisar, tá? Dessa questão de voltar pro eu, dessa questão de meditar. E eu falo que eu tô em constante mudança, eu tô em constante crescimento. O Anderson é a mesma coisa, gente. A gente não é ninguém. Eu falo assim, ó, eu sou o grãozinho de areia nesse balneário, entende? Tipo assim, eu sou o grãozinho de areia, eu não sou nada, sabe? Eu tô me descobrindo. Obviamente, relacionado, por exemplo, aos nossos clientes, aos nossos coaches, a gente tem um conhecimento muito grande. Mas isso não quer dizer que a gente é foda. Entende? Não entendam isso, não quer dizer, porque a gente tá nessa vida se descobrindo, tá? Hoje mesmo tive uma meditação na praia, porque ontem eu também meditei, que eu postei no story que eu chorei, né? Que as pessoas falam que meditação não é não pensar em nada, e, gente. Meditar, as primeiras meditações você tenta ofuscar o máximo da tua mente para não pensar em nada. Isso é óbvio, porque tem a tendência, mas como já tem muito tempo que eu medito, o que vem na minha cabeça quando eu estou meditando? Vem normalmente coisas que eu preciso ressignificar ainda na minha vida, ou insights, por exemplo, de conteúdo, de alguma coisa, né? Então eu estava meditando e hoje, também, que eu também chorei hoje, olha isso. Eu comecei a meditar, eu só falei assim, me surpreendam, né? Que no caso estou falando para a espiritualidade, para Deus, né? Sim, Tô sim. jogando. E eu falei, me surpreendam. Fechei o olho, eu só me vi assim numa sala fechada. E eu vi uma criança nessa sala fechada. E aí tinha uma pessoa de luz do meu lado, né? Assim, uma pessoa. Ela só parecia um espírito de luz mesmo. E eu fui chegando perto da criança. Quem que era a criança? A Bárbara. A Uhum. Bárbara criança. E aí, a criança, gente, ela chorava, ela chorava. E aí ela falava assim, por que você faz isso comigo? Era, que eu comecei... Aí eu perguntei pro espírito de luz, e eu comecei a sentir muita dor, assim, ó. Gente, eu comecei a chorar na meditação, chorar, chorar, chorar. E aí eu perguntei pro espírito de luz, eu falei assim, o que tá acontecendo? Ele falou, essa é a imagem que você tinha de você. Entende? De fraqueza, de um monte de coisa, gente. E aí eu só falava, como que eu saio disso? Como que eu saio disso? E ele, você precisa sentir, você precisa sentir. E eu chorando, gente, chorando na meditação. Não conseguia sair. A gente tenta sair, mas a gente entra. Eu entro no estado emocional, no meu inconsciente, muito rápido. A Júlia Uhum. falava mesmo. Ela falava, Bárbara, tu consegue entrar no teu lado emocional tão rápido que assusta, entende? Por isso que quando a gente fez a meditação lá com o Fausto, eu Uhum. balançava, meu corpo balançava, porque eu entro no emocional total, assim, eu não consigo sair. E eu não conseguia sair. E aí, ó, gente, foi muito lindo, né?
Aí depois eu consegui conectar com a criança, ajudar a criança. E aí depois a gente foi indo para um caminho, assim, de luz, de um monte de coisa. E aí ele falava assim, aí eu comecei a ver como se fosse a ponte para o futuro de novo. Aham. E aí, assim, tá vendo isso aí? É o que você pode chegar. Aí eu Olha, fiquei, caraca! Aí eu, né? Acabou a meditação durou quase uma hora. Aí acabou a aquele meditação. tapa assim, que é pra ver se. Ai, aí eu saí da meditação, eu só falei, obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Entende? Então, assim, acho que se às vezes pudesse até ser outra pessoa entrando e sentindo tudo isso, ela ficaria, cara, por que eu tô sentindo isso, Deus? E eu, sabe, só soube agradecer, porque me dá uma percepção cada vez mais de mim. E ter noção de mim, ter noção dos meus sentimentos, ter noção de quem eu sou. Gente, isso é maravilhoso. Sério, maravilhoso. E a gente tem uma caminhada muito longa ainda, né, Anderson? Graças a Bora. Deus, vamos caminhar, vamos viver o processo. Estamos dando o primeiro passo. E é isso, né? Eu digo sempre, e é o que eu sempre falo nas palestras, treinamentos, que independentemente do teu objetivo, independentemente, a maior ferramenta que você tem está dentro de você, que é a fé. Só você ter fé, só você acreditar nas suas metas, nos seus objetivos, que vai acontecer. TBC, vai pra ação. Tira a Isso, exatamente. Tem que fazer, tem que ir para cima. Acende, liga aí o maçarico no toba e e andando, vai. andando. Não para, porque senão vai queimar. Tu corta o fluxo, você corta, falando do lado energético, você corta a energia, tu corta o fluxo. Exatamente, Mesmo que exatamente. você tenha para aquilo, você corta a energia que está fluindo, entende? E aí a gente quebra um ciclo que podia ser a nossa fonte de sucesso e de transformar a vida. E você falou um negócio muito legal sobre agradecer, né? Sobre gratidão. E gratidão é tudo, assim. Se você pratica gratidão pelos mais pequenos gestos, pelas mais pequenas ações, pratica gratidão, agradeça, agradeça, porque a gratidão, ela é cientificamente comprovado, aumenta o hormônio que é a dopamina, enfim, vários hormônios que te deixam, te dão aquela realização de felicidade, de prazer. Pra Então, pratica gratidão que vai fazer muita diferença. Se você quer se colocar num estado de poder, de realização, de positivo, Isso é independente de crença. independente de crença, independente de crença, Crenças. independente de crença, é você agradecer, independente de crença. Ou se você não crê, não crê em Deus e tal, então acredita no universo, física quântica, poder da atração, lei da atração, agradece, agradece porque as coisas vão começar a se realizar na tua vida de uma forma inexplicável. E às vezes você faz alguma coisa, você nem recebe daquela pessoa, mas você recebe de outra. E às vezes você nem entende isso, mas é o universo que está te retribuindo. Deus, o universo, o que você quiser denominar aí. E outra coisa, deixa eu perguntar, Anderson, você tá com um projeto de um podcast aí? Como que Pois tá é, isso aí? não, aqui tá live, né? Aqui tá live, Aham. mas eu tô trabalhando já fortemente nesse projeto. Já tô começando a ensaiar, né? Digamos assim. Ah, Acho que vai rolar. gente, o Anderson, ele tinha me falado já desse Eu projeto. falei lá, né? Que a gente ia fazer. Só que assim, a gente fala uma coisa e Deus vem e coloca a gente em outro lugar, né? Eu jamais imaginei que eu fosse palestrar, que fosse dar treinamento, que eu fosse ajudar pessoas, que pessoas fossem chorar me abraçando. Isso é maravilhoso, assim. Eu Maravilhoso. não imaginei mesmo, nem nos meus maiores sonhos, que eu iria passar por esse processo. Isso Já está tem. acontecendo comigo. Eu já. Porque eu falo assim, eu tava até pensando hoje mesmo, ontem, inclusive, de ver uns stories aí de umas pessoas que têm influência, né? E eu falo assim, gente, o que adianta a influência que você tem, o movimento que você faz, se você abre a boca para falar coisa que não vai agregar nada? Que na verdade eu acho que dá um distúrbio psicológico na cabeça de outras pessoas, sabe? Eu, Exatamente. eu acho assim o cúmulo, porque o que a pessoa, vou testar o exemplo, o que a pessoa estava falando, ela é muito sábia, essa pessoa ela é muito sábia, ela batalhou assim, cara, surrealmente na vida dela, só que ele tem um joguinho tipo assim de fazer tipo um teatro nos stories, entende? Só que quem não tem uma cognição boa não vai entender aquilo como um teatro, você entende?
não vai entender que ele estava fazendo um teatro. E ele falava da questão da mulher e do homem com o tempo de mercado. Que com o tempo de mercado, o homem, o pico dele de valor é aos 36 anos e a mulher aos 23. E depois o pico de mercado da mulher cai, do homem aumenta. Né? Por isso que os homens têm a tendência a querer mulheres mais novas, não sei o que. Eles estão no pico. E aí falava de questão do corpo, assim, da mulher e tudo mais. E aí eu falei, gente, eu entendi. A história que ele fez foi muito sábia. E eu entendi o que ele quis dizer. Entende? Ele foi muito inteligente no que ele fez. Só que eu falo, pega os adolescentes, tá? Se eu sempre fui uma adolescente muito madura. Muito madura. Então, eu ia olhar aquilo, eu ia entender que era um teatro, né? Uma ação dele. Só que eu tive problema e complexo com autoestima na minha adolescência. Mesmo que eu sempre me achei bonita, só que eu tive, gente, com o corpo. Entende? Por isso que eu vou bastante na academia, que eu gosto de malhar, cuidar de mim. Então eu tive complexo com isso. Então eu falo assim, ele falando isso, de uma pessoa que não tem uma cognição tão boa, ela pode entrar num estado profundo de depressão. E um menino se achar superior para pisar mais ainda na mulher, entende? Exatamente. Óbvio, pessoas que não têm tanta sabedoria. Porque quem tem não vai olhar isso como esse ponto, vai olhar na verdade, tipo assim, cara, então na verdade, eu vou lutar para desfazer esse mercado, para eu ser o cara mais top antes dos 36 anos, entende? Para burlar esse negócio. Mas assim, quem não tem essa cabeça? Então a gente tem que pensar nas vidas que a gente influencia indiretamente, você entende? Então, assim, o que adianta tu trabalhar, tu ter influência, ganhar sua grana e fazer um movimento de influenciar a pessoa que pode, na verdade, ficar um psicológico, Influenciar de entende? forma negativa, né? Influenciar de forma negativa. Porque ele vai influenciar de forma positiva as pessoas que têm cognição, que são sábias. Agora, e as pessoas que não têm? A gente está falando de uma sociedade leiga ainda, gente. A gente está falando ainda de uma sociedade que não busca tanto autoconhecimento, você entende? Então, 95% da população vive na mediocridade, vive na média. na média. E exato, então, tipo assim, quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, bem enfurecida mesmo. Porque eu falei, em vez da pessoa usar isso de uma maneira diferente, porque foi sábio, ele podia ter feito de uma maneira diferente só, acaba não fazendo, mas é assim, por isso que a gente tem que fazer o nosso, fazer por onde e transformar o máximo de vida possível, fazer o nosso movimento. É isso que eu penso. Eu quero fazer o meu movimento, juntar o máximo de pessoas possíveis, boas, que querem transformar a vida das outras pessoas, ajudar a gente a fazer tudo isso da maneira mais positiva possível, sem ter o julgamento, sem ter o olhar negativo, porque todo mundo é ser humano. É E isso é aí. isso. Cai nessa Falou, realidade. falou e disse. É isso. Deixa eu Valeu, ver quem Mar. agradecer Quem o tá pessoal. Gente, participando aí. E ó, muito convidar a obrigada. galera mais uma vez aí, aproveitar essa sua audiência maravilhosa, de pessoas maravilhosas. A gente vai fazer um Destrava em Itapema agora, dia 30 de julho. E o próximo Destrava, se Deus quiser, vai ser em Balneário Balneário. Camboriú. E vocês vão Balneário. ver a Bárbara. Balneário estar presente, tá? A Sim, tá bom, vão, também eu vou. Mas o de Balneário é certeza. Que eu vou estar presente. Vou estar lá com vocês. Se Deus quiser, ajudar o Anderson também nisso, obviamente, se for da decisão dele. Mas é claro, isso. claro. Vamos estar junto e Vocês, você vai palestrar lá, inclusive. vamos. Quem Cara, quiser um em beijo. Itapema, só mandar um direct para mim aí no Instagram. Manda. Manda um direct para mim no Instagram que eu falo para você como é que você faz para participar lá em Itapema desse Destrava. É maravilhoso, maravilhoso. É um negócio surreal. As pessoas vão. Eu vou dar um spoiler aqui rapidinho, nem deveria. Vou dar aqui. E as pessoas vão achando assim, só técnica de comunicação, estratégia. É muito mais que isso, cara. Vai destravar a tua vida. Caminhão, como falam. Como é que é? Coach só sabe falar a palavra, Cortou aqui, não vi. aquela frase que falam, que coach só sabe falar frase motivacional de para-choque de caminhão. Vai nessa, vai. Essa, que a transformação vem. Vem sim. Então é maravilhoso, assim, é um processo fantástico.
fantástico mesmo, assim. Então, Bah, muito obrigado. Obrigado pela sua audiência aí. Obrigado por esse bate-papo legal, um bate-papo de conhecimento, um bate-papo para agregar, né, conhecimento na vida das pessoas. E eu sempre falo, não é preço, é valor, né? Então, é você estar agregando valor na vida das pessoas. Você está, através dos teus ensinamentos, do teu conhecimento, ajudando as pessoas. Esse é o passo. Eu sempre falo no PhD, mas não é o PhD da faculdade, da instituição, não. É o PhD de paixão, habilidade e dinheiro. Paixão no que você faz, habilidade no que você fala, e fica tranquilo porque o dinheiro vai vir naturalmente. Quando você inverte essa lógica, quando você põe o dinheiro na frente, ou você não tem paixão, ou você não tem habilidade, fica tranquilo, fica tranquila porque vai dar merda. E outra, independente de você. Gente, todo trabalho, o nome já fala, trabalho. Você vai trabalhar muito, independente se você ama ou não. Então é importante que você faça o que você ama, porque você vai sim trabalhar muito também com o que você ama. Mas pelo menos você vai estar fazendo aquilo que você gosta. Exatamente. E é isso. Muito Valeu. obrigada. Obrigada, Anderson. Beijo no Tá? coração, beijo para todo mundo. Qualquer coisa, estou por aqui, só gritar. E não esqueçam que o maçarico está aceso. E o Destrava Itapema. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Ei.